Olá pessoal, tudo bem? Mais uma palavra aqui para alimentar a sua fé. E a sua fé atrai Deus para o centro da sua vida. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, Hebreus 11, 1, é a certeza de coisas. Eu gosto da tradução, eu acho que é corrigida, que diz: a fé é o firme fundamento. A fé tem um fundamento, é a palavra, é Deus. João capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Ele é a palavra. Ele é o nosso fundamento. E esse assunto aqui é um assunto simples, profundo e muito amplo. Mas eu quero falar um pouco sobre isso, especialmente nesse tempo dessa pandemia que assolou o mundo, está assolando. E o que mais a gente ouve é fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu, a morte. Né? Eu pessoalmente nunca perdi tantos conhecidos como nessa pandemia. Mas o que ela tem causado? Tem causado muito tormento, muita tristeza, muita dor. As pessoas estão sofrendo de depressão, psicologicamente, emocionalmente, realmente derrotadas, compreende? Mas não quero me deter muito nisso, mas esse assunto é simples, profundo, como eu falei, e amplo, mas eu quero te ajudar, não só você que vai ouvir essa mensagem, mas você passar para as pessoas, especialmente aquelas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Não estou falando de religião, não estou falando de uma placa de uma igreja, não. Eu estou falando da pessoa de Jesus. João 14,6, a Bíblia diz que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Atos capítulo 4, se eu não me engano, a Bíblia diz que só há um nome pelo qual nós podemos ser salvos, a saber, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Mas o que eu queria destacar hoje, se eu fosse colocar um tema para essa palavra, seria... Eu estou colocando esse tema, e eu vou explicar para você entender numa linguagem simples, e que o Espírito Santo possa estar te revelando de uma maneira mais profunda, te dando entendimento. A palavra de Deus diz, capítulo 5, versículo 12 de Romanos, que por um homem entrou o pecado no mundo, que foi o homem Adão, o primeiro homem, Gênesis capítulo 2. Deus falou para ele: olha, Adão, está aqui o jardim, criou tudo para ele, fez a mulher, né? A Bíblia diz que ele colocou ele no jardim. Jardim significa encanto, prosperidade, suprimento, tudo de bom, para ele cultivar e guardar e cuidar daquele jardim. Mas a única coisa que Deus disse para ele: olha, você não pode comer dessa árvore aqui, porque se você comer, você morrerá. E ele fez ao contrário. A mulher comeu essa história e deu para ele, e a Bíblia diz que Adão morreu. Entendeu? A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos e morreu. Antes do Adão fazer isso, dessa ordem de Deus, ele poderia viver o resto da vida, milhões de anos, o seu cérebro funcionava 100%, entendeu? E por causa dessa atitude de Adão, a Bíblia diz, aqui no mesmo versículo, que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, todos morreram, entendeu? Então eu só quero dizer isso para você: a morte de Adão trouxe a consequência da morte física. Se você for no dicionário, a morte física significa uma circunstância que acontece na vida de uma pessoa. Na hora que ela nasce, até a morte. A circunstância pode ser uma doença, pode ser o coronavírus, pode ser a velhice, enfim, é qualquer circunstância, um acidente, por aí vai. Mas ela começou a existir por causa do pecado de Adão. Romanos 3,23, a palavra de Deus diz que todos pecaram, mas carecem da glória de Deus.
Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é na pessoa do Senhor Jesus. Então veja só, afirmando isso aqui, eu quero afirmar isso aqui. Então a primeira coisa, por causa da atitude do Adão, da desobediência, ele pecou e todo ser humano passa pela morte por causa da consequência do pecado de Adão. A pessoa já nasce no pecado, já nasce morto espiritualmente, separado de Deus. Tá bom? Então, é isso que a Bíblia diz. A morte, ela é um fato, ela existe, ela é um espírito. Mas ela é só uma circunstância, a morte física. Mas antes de existir a morte física, Adão morreu espiritualmente. Separação de Deus, por isso que a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia e procurou: Adão, onde está? Onde estás? E Adão se escondeu por causa do pecado, começou a ter vergonha, começou a enxergar o pecado, né? O seu pecado diante de Deus. Deus foi lá e resolveu o problema dele e cobriu ele. Isso também demonstra o amor de Deus. Mas eu quero me deter nisso. Então, o pecado de Adão, a desobediência de Adão, como diz Romanos 5,12, chegou à consequência toda a raça humana, dos que já morreram, dos que vão nascer, dos que estão vivendo. Todo mundo morreu. Morreu espiritualmente, separado de Deus. Estão separados, há uma barreira por causa do pecado. E o pecado de Adão também causou a morte física. Compreende? A morte física. Então, a morte é um fato. Tem uma mensagem só sobre isso. A morte é um espírito. Você quer ver isso? Vai num velório. Talvez você já passou pela sua família. Eu mesmo já perdi minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho. Vários da família eu já perdi. Entendeu? É um fato. Não tem explicação a dor do luto. Não tem. Só o tempo nos cura. Só o tempo passa a dor, mas a saudade nunca passa. Entendeu? Aqui a gente lembra daquela pessoa, aquela saudade gostosa que às vezes traz lágrima nos nossos olhos. Então veja só, aí que Deus bolou um plano. Gênesis capítulo 3. Deus planejou, Ele mesmo, vir nessa terra. Por que que Ele tinha que vir como homem? Porque Ele deu autoridade para Adão e Adão deu para o diabo. Então só Ele poderia pegar de volta e dar para aqueles que servem e o seguem a Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Essa autoridade. Entendeu? Mas o que eu estou enfatizando aqui é sobre a morte. Ela causa tormento. 1 Coríntios 15 diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Compreende? E a morte vai ser destruída. Quando você vai para Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, fala-se lá que vai abrir os livros, o livro da vida, e diz lá que a morte será lançada no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, voltando aqui para o pano de fundo, por causa do pecado de Adão, a morte veio existir, a morte espiritual, a separação de Deus, e a morte física e a morte eterna. Mas lá no Apocalipse, que eu acabei de dizer, ali é o julgamento depois do milênio, que é um assunto que lá na frente eu vou estar falando aqui, é a ressurreição dos injustos, que vai estar lá escrito tudo aquilo que as pessoas fizeram, e vão ser julgados um por um, e vão ser lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, separação total de Deus para o resto das suas vidas. É isso que a Bíblia fala. Eu estou soltando aqui os textos para depois você checar com detalhes. Tá bom? Não quero me deter em ler aqui para você. Eu estou soltando aqui para você. Então, repetindo de novo, eu faço isso para você entender. Então, o pecado de Adão, baseado em Romanos 5:12, entendeu? Veio a morte espiritual, veio a morte física e veio a morte eterna para aqueles que não, em vida não entregaram a vida a Jesus. Compreende? Então, nesse momento de pandemia, é um momento
para você continuar pregando o Evangelho. A única solução é o Evangelho. O Evangelho é o único que fala que Deus resolveu o problema da morte com a sua ressurreição. Você pode ler lá todo o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, fala da ressurreição. Entendeu? Essa é a esperança daquele que tem fé na palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Ele mesmo disse, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ponte, eu sou o meio, eu sou o caminho, eu que conduzo o homem de volta a Deus. Entendeu? Ele morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Essa é a mensagem das boas notícias. Por isso que a Bíblia diz, conformosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Mas o que eu estou vendo é cristãos que não estão congregando, é cristãos que estão desviando, sabe? Tristes. Parece que a ressurreição não existe, parece que a vida eterna não existe, parece que não tem uma mensagem para pregar para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão em depressão, para aqueles que estão em pânico. Nós temos as boas notícias. As boas notícias fortalecem até os ossos. Compreende? A gente não tem nem quase visto pregação da ressurreição, pregação do novos céus e nova terra, pregação da eternidade. É concentrado nessa pandemia, nessa morte. Claro que temos que ter os cuidados necessários e aplicar fé que Deus vai nos guardar, vai nos livrar. Mas se a morte bater na nossa porta, nós temos o autor da vida. Jesus disse, em João capítulo 11, versículo 11 e 12, diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E mesmo que morra, viverá. Essa é a nossa esperança. Você vai para Tessalonicenses, eu vou dar uma palavra mais específica lá na frente também, fala que nós não devemos ser como aqueles que são ignorantes com respeito aos que dormem. Mas se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, quando a trombeta tocar, o anjo tocar a trombeta, os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que foram o primeiro de nós, ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor, nos encontraremos nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra, estamos para sempre, é que a saudade vai acabar. Essa é a mensagem do Evangelho. Compreende? Nós precisamos pregar essa mensagem para nós mesmos, para nossa família. A pandemia está lá em Mateus capítulo 24, é um dos princípios das dores. Nós estamos perto do fim. As profecias estão se cumprindo. Também lá na frente, vou trazer uma palavra mais específica sobre isso. Estão se cumprindo a profecia. A profecia não, as profecias estão se cumprindo. Nunca nós estivemos tão perto da volta de Jesus como nos nossos dias. Mateus capítulo 24, um dos sinais da volta de Jesus está lá, versículo 14, quando o pecado aumentasse, a iniquidade aumentasse, o amor de quase todos esfriaria. Como é que está o seu amor por Jesus? Como é que está aquecido o seu coração? Você está aquela noiva fervorosa, aquela noiva que lê a carta, que lê a palavra, que ora, que jejua, que busca, que prega o Evangelho? Eu não estou aqui me exaltando, não, mas eu vou fazer 40 anos, desde quando aceitei Jesus, queima dentro de mim o fogo de Deus. Nunca parou o fogo de Deus. Sabe por quê? Porque eu coloco lenha no meu fogo. Eu, como sacerdote da nova aliança, eu que tenho que colocar lenha no meu fogo. Lenha é a palavra de Deus, é meditar na palavra, é ler as escrituras, é aplicar as escrituras, é buscar Deus em oração. Isso que queima no meu coração. Ah, pastor Val, você não passa problema? Passa o problema, mas o problema está aqui, eu estou aqui. Depois ele desaparece. Compreende? Então, Deus, em Cristo Jesus, resolveu o problema da morte. Resolveu o problema da morte. Nós podemos pregar o Evangelho. É o único que fala da ressurreição é a Bíblia na pessoa do Senhor Jesus. Entendeu?
Então aqui é uma oportunidade para a gente avançar, pregar o evangelho, entendeu? Eu costumo dizer que quando nascemos, começou a contagem regressiva da morte. Entende? Olha aqui. Estou de barbinha branca aqui, cabelo branco aqui, 59 anos. A gente vai aproximando da morte. A coisa melhor que aconteceu na minha vida foi o evangelho. Ele me trouxe essa convicção e essa paixão. Entendeu? Só voltando a gente vê muitos cristãos, sabe, cabisbaixo. Quando morre alguém não tem uma palavra de fé para dar. Não sabe levar a pessoa à oração do pecador. Esses dias mesmo chegou um homem apavorado lá no SOS Paz. Eu ouço o problema da pessoa. Digo assim, Jesus vai resolver isso aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer salvar a sua vida. Você crê que Ele morreu na cruz por você? Creio. Pois Ele morreu para perdoar os teus pecados. Você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Creio. Ele ressuscitou para te dar a vida eterna. Quer abrir a boca e confessar Jesus? Romanos 10, 8 e 9. Se tua boca confessar em Jesus, a pessoa entregou a vida para Jesus. Aí eu dei um marmitex para ele, eu comecei a juntar um dinheirinho para ajudar ele. De repente ele foi lá almoçar, quando voltou, ele veio todo alegre. Pastor, alguém vai me dar carona para o rumo da minha cidade. Alegre. Pastor, me dê seu telefone, eu quero comunicar com você. Pastor, o senhor é demais. Eu não sou nada. Deus simplesmente me usou como instrumento. E eu falei para ele nos olhos, chorando. Deus lhe trouxe aqui para me dizer isso. Que Ele morreu para lhe salvar, para lhe perdoar. E eu dei essa ilustração para ele aqui, ó. Isso eu aprendi no YouTube com um pregador chinês, se eu não me engano. Melhor ilustração que eu já vi sobre a eternidade aqui, ó. Tá vendo esse pretinho aqui? Isso aqui é a nossa vida. Gênesis 6, nós temos promessa para vivermos 120 anos. É muito, né? Mas não é nada. É só esse pedacinho aqui, tá vendo aqui? Isso aqui é a eternidade, ó. Essa corda aqui nunca mais termina. E as pessoas estão concentradas aqui. E eu vim hoje lhe dizer que Deus resolveu o problema da morte espiritual, separação de Deus na pessoa de Jesus. Eu vim lhe dizer aqui que Deus resolveu em Jesus que a morte eu posso encarar a hora que ela vier, com essa esperança, essa convicção. Isso foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, porque antes, sabe como eu acreditava? Vou curtir a vida, que amanhã se eu morrer faz 2 dias. Que vida eu tinha bebendo, fumando? Eu não tinha vida, eu estava jogando minha vida fora. E Ele promete novos céus e nova terra. Isso, uma simples confissão, aceitando a graça de Deus. O rico lá e o Lázaro lá, quando eles morreram, eles tinham consciência da eternidade, um no inferno, outro no céu. E o rico mandou, vai lá na minha casa paterna, prega para minha família, eu tenho 5 irmãos. Nós podemos pregar aqui no inferno, é o lugar que as orações não são respondidas mais. Pai Abraão, ele falou não, lá eles vão ver o Moisés e os profetas. Você é profeta de Deus, meu irmão. Pode ser a maior calamidade da história. Você tem as palavras de vida eterna para oferecer através da Bíblia para as pessoas. Quero te encorajar. Talvez nunca mais você falou do Evangelho para ninguém. Talvez nunca mais você levou alguém a Jesus. Talvez você precisa ser aquecido. Compreende? Eu já tenho aí no canal do YouTube, a maior motivação dos homens de Deus, é o seu motor, é a eternidade. É para lá que a gente vai, ó. A vida aqui é curta, olha só. É para lá que a gente vai. Que Deus te abençoe. Que Deus continue abrindo seu entendimento. Você que vai ouvir esse vídeo, que nunca entregou a vida a Jesus, faça isso comigo agora. Feche seus olhos só para concentrar. Diga, Pai,
Eu creio que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados, presente, passado e futuro. E eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. E eu entrego minha vida a Ti. Eu confesso que Tu és meu Senhor, o dono da minha vida. E Te recebo como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém? Faça isso. E Deus vai entrar pelo Espírito Santo na sua vida. E por causa dessas verdades, tão simples e profundas, Deus é bom demais. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, todos vocês.